Olá pessoal, continuando então nosso curso em Adobe Premiere Pro CS5, vamos para a aula de número 7, onde falaremos sobre as ferramentas de edição. O Premiere conta com 11 ferramentas, que nessa área de trabalho estão disponíveis nessa posição. Essa não é a posição padrão de instalação. Assim que você instala a versão CS5, todas essas ferramentas ficam dispostas logo abaixo desses menus. Mas como vimos no início desse curso, é possível você personalizar a área de trabalho alterando a posição desses painéis. A ferramenta padrão do Premiere é essa primeira, chamada ferramenta de seleção, que, como o próprio nome sugere, é utilizada para você selecionar, por exemplo, menus, selecionar painéis, selecionar transições, efeitos e, obviamente, manipular as mídias aqui na timeline. Podemos, então, selecionar mídias individuais, tá? Várias mídias ao mesmo tempo. Basta que você clique nesta área, segure o botão do mouse e arraste para fazer a sua seleção. E ainda você pode selecionar mídias aleatórias. Basta, então, que você pressione a tecla Shift e selecione as mídias desejadas. A próxima ferramenta, essa segunda, é chamada de Track Select. Para saber o nome de uma ferramenta, basta que você mantenha o cursor por alguns instantes sobre a mesma e logo você terá o nome dessa ferramenta. Essa ferramenta Track Select permite que você selecione vários clipes de uma única vez em uma determinada faixa. Vejamos o exemplo. Eu vou clicar então nesse clipe aqui e note o seguinte: ao selecionar esse segundo clipe, todos os outros à direita do cursor foram selecionados também. Então essa é uma característica dessa ferramenta. Ainda com essa ferramenta ativa, eu vou trazer essa imagem para a faixa de vídeo 2 e explicar o seguinte. Note então que com essa ferramenta eu seleciono vários clipes em uma determinada faixa. Então na faixa 1, estou selecionando esses clipes. Se eu quiser selecionar na faixa 2, então vamos lá para a faixa 2, né? Então note que eu faço isso individualmente, faixa por faixa. Mas também é possível você selecionar os clipes em várias faixas ao mesmo tempo. Para tanto, basta então que você pressione a tecla Shift. Note o que irá acontecer com o cursor ao pressionar a tecla Shift. Note que temos agora, com o Shift selecionado, duas setas. E isso indica que agora nós podemos então selecionar vários clipes, né, todos os clipes aqui à direita do cursor, em várias faixas de vídeo. Então, por exemplo, aqui, vamos clicar fora, vamos selecionar então faixa 2 e faixa 1, todos ao mesmo tempo. Vamos então para a próxima ferramenta, ferramenta 3, chamada ferramenta Ripple. A ferramenta Ripple permite você alterar o tempo de um clipe. Note outra coisa aqui que eu ainda não falei. Quando você seleciona uma ferramenta, o cursor assume uma dessas formas presentes aqui. Então, veja a forma da terceira ferramenta e quando trazemos para a timeline, veja a forma que ele assumiu. Note que essa ferramenta aqui ela não está ativa. Essa ferramenta só irá ativar quando você posicioná-la na junção entre dois clipes. Por exemplo, aqui. Veja que fora da junção, ela fica na cor cinza e com esse traço vermelho indicando que ela não está ativa. Quando eu coloco na junção entre dois clipes, aí sim a ferramenta fica ativa. Tá? Então, por exemplo, e outra coisa, veja que temos essa forma vermelha aí que ela muda de posição. Ora, nós podemos deixar para o lado esquerdo e ora podemos deixar para o lado direito. Quando ela está para o lado esquerdo, significa que ao clicar o botão do mouse, nós vamos selecionar o clipe da esquerda. E se ela estiver para a direita, nós vamos selecionar então o clipe da direita. Vamos então selecionar esse clipe aqui e vamos alterar o seu tempo. Veja que ao movimentar o mouse, tá, ele vai indicando ali o quanto eu estou acrescentando de tempo. Então, por exemplo, aqui eu aumentei 1 segundo.
Outro detalhe importante, deixa eu desfazer a ação. Observe que o tempo total aqui da mídia é de 12 segundos. Quando eu clico então aqui e arrasto aumentando 1 segundo aqui nesse clipe, tá? Deixa eu posicionar aqui em 1 segundo. Tá? O tempo total foi alterado. Veja que passou de 12 para 13. Eu estou falando isso porque vocês vão observar melhor quando eu for explicar a próxima ferramenta, a ferramenta de número 4. Muito bem, então, a ferramenta Ripple permite então que você altere o tempo aqui de um clipe e isso afeta o tempo total do clipe. Veja que passamos de 12 para 13. Vamos desfazer a ação e escolher agora a próxima ferramenta, tá? A ferramenta Rolling. Vamos então, igualmente a ferramenta anterior, essa ferramenta Rolling, ela só fica ativa quando você posiciona na junção entre dois clipes. Vamos novamente então aqui, aumentar o tempo desse clipe. Da mesma maneira, eu vou aumentar aqui 1 segundo. Observe o que vai acontecer com o tempo total. Tá? Eu aumentei 1 segundo, mas o tempo total continua em 12, diferente da ferramenta anterior, que alterou o tempo total, de 12 para 13. A ferramenta Rolling não altera o tempo total, altera apenas o tempo daquele clipe em questão. Vamos desfazer a ação, tá? E vamos para a próxima ferramenta. Essa ferramenta é a Rate Stretch. Vamos selecionar. Também é uma ferramenta que vai alterar o tempo aqui desses clips. E também, mais uma vez, só fica ativa na junção entre dois clips. Vamos então posicionar aqui e alterar. Veja que eu selecionei o último clipe, né? Estou então aqui alterando o seu tempo. E note agora a diferença para as duas ferramentas anteriores. As outras ferramentas, quando eu alterava o tempo dos clips, não ficava espaço vazio entre os mesmos. Tá? Já com essa ferramenta, fica um espaço vazio naquele tempo que você, por exemplo, retirou nesse caso aqui. E outra coisa interessante é que a velocidade do clipe ela é alterada. Deixa eu desfazer e mostrar o seguinte. Vamos clicar com o botão direito. Vamos em Speed Duration e note aqui quanto está o Speed, 100%, ou seja, velocidade normal. Vamos então agora alterar o tempo desse clipe, tá? Vou deixar, por exemplo, aqui. Vamos agora clicar com o botão direito, Speed Duration, e veja o que aconteceu com o Speed. Ele foi alterado para 185%. Então, aumentamos a velocidade desse clipe. E isso também não acontece com as duas ferramentas anteriores. A velocidade continua a mesma. Vamos então desfazer essa ação e passar para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta Razor. Essa ferramenta permite você fazer cortes nos clipes aqui da timeline. Então você vai e você pode até fazer um corte mais preciso, né? Então você escolhe lá a posição que você quer fazer um determinado corte e naquela posição basta que você clique. Vamos, por exemplo, cortar aqui nessa posição, tá? Note que agora a minha mídia foi dividida, né, em duas. Isso na faixa de vídeo 1. Na faixa de vídeo 2 poderia fazer o mesmo. Vamos cortar, por exemplo, aqui. Então fez um corte, tá? Então essa ferramenta é muito útil para você fazer cortes precisos. A próxima ferramenta é a ferramenta Slip. Vejamos o que ela permite fazer. Vou selecionar, por exemplo, essa mídia aqui, clicar e arrastar e observe o seguinte. Veja aqui na janela de visualização, nós temos então 4 imagens. As duas imagens de cima fixas e as duas imagens de baixo em movimento. O que significam então essas imagens? Essas duas na parte superior indicam o seguinte, veja, temos uma imagem na esquerda e uma imagem na direita, essas da parte superior que estão fixas, né? Então essas imagens, essa que estava aqui na esquerda e essa na direita, indicam essa da esquerda, o último frame desse clipe aqui à esquerda, e essa imagem aqui à direita, o primeiro frame dessa imagem, desse clipe à direita. Então note aqui, ó, tá? E essas imagens aqui
em movimento, né, ó, na parte de baixo, é exatamente o ponto de entrada e de saída dessa mídia que eu estou manipulando. Ok? Muito bem. Vamos então para a próxima ferramenta. É a ferramenta chamada Slide. Vejamos então o que acontece com essa ferramenta. Vamos arrastar para cá, para a timeline, e vou novamente selecionar esse clipe aqui. Vou clicar e arrastar. Observe o que vai acontecer agora. Note que com a ferramenta Slide, eu deslizo a mídia aqui, ó, sobre as demais. Tá vendo? Ó? Novamente, a tela aqui foi dividida em 4 imagens, né? Ó? 2 fixas na parte superior, novamente, e 2 em movimento na parte inferior. Essas fixas na parte superior, dessa vez, não se referem aos clipes adjacentes. Essas 2 imagens aí indicam o primeiro e último frames desse clipe que eu estou selecionando, movimentando aqui. Ó. E essas imagens embaixo, em movimento, essas indicam o ponto de entrada e saída do... o último e primeiro frames dos clipes adjacentes. Ok? A próxima ferramenta é a ferramenta Pen. Essa ferramenta é muito utilizada quando você deseja adicionar keyframes aqui nas faixas de vídeo e de áudio. Note que nós temos então aqui na faixa de vídeo uma linha amarela, nós já falamos nesse curso o que significa essa linha. Então, por exemplo, se eu quisesse então adicionar keyframes aqui nessa linha amarela, basta que você pressione a tecla Ctrl, né? Note que fica um sinal de mais aqui na ferramenta, e aí você vai adicionando keyframes onde você desejar. Vamos desfazer a ação e passar para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a ferramenta Hand, e o que ela faz nada mais é do que movimentar aqui a timeline, tanto para a esquerda como para a direita, tá bom? Então, se você tivesse, por exemplo, um tempo muito grande aqui, né? Então esses clipes estivessem bem para cá, para a direita, então você clica e arrasta aqui, tá? Mesmo que você clique sobre um clipe, ó, você não mexe nada nesse clipe, né? Você não consegue movimentar o clipe com a ferramenta Hand, tá? Você apenas coloca para a esquerda ou direita a timeline. E por fim, nós temos então a última ferramenta, essa daqui, que é a chamada ferramenta Zoom, que você vai então aumentar o zoom aqui na timeline. O mesmo efeito você consegue aqui utilizando esses botões aqui que já falamos também no início do curso, tá bom? Então, você pode então aqui com essa ferramenta aumentar o zoom na timeline. E se você pressionar a tecla Alt, note que a lupa temos aqui um sinal de mais, e com a tecla Alt pressionada ficou um sinal de menos. Então você diminui o zoom pressionando o Alt, e sem o Alt você aumenta o zoom. Bom pessoal, então é isso. Essa aula desse curso vai chegando ao final. Só gostaria de pedir a vocês que, para incentivar, tá bom? Por favor, clicasse aí em gostei. Se possível, também aí adiciona esse vídeo aos favoritos, tá bom? Vou encerrando essa aula por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a continuação deste curso. Um forte abraço a todos. Tchau.